Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptativos. No vídeo de hoje eu falarei sobre a taxa de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E o que isso influencia em outros ativos. Então aprenderá um pouco a respeito nesse vídeo de hoje. Então, não esqueça o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque sua colaboração aqui nesse canal é muito importante para mim. Então, o primeiro ponto a ser pensado é o seguinte: quando uma taxa de juros permanece alta, as pessoas vão aceitar correr mais risco ou menos riscos? Essa é a primeira pergunta que todas as pessoas têm que fazer. Quando as taxas de juros permanecem altas, o que acontece? Para que as pessoas vão correr risco em renda variável? Nisso, a boa parte do patrimônio, do dinheiro das pessoas, vão para a renda fixa, porque são ativos mais seguros em comparação a outros. Porque a taxa de juros alta, para que você vai aceitar correr risco em ações? Para que você vai aceitar correr risco em outros tipos de investimento? Ou até mesmo na sua própria empresa, que você consegue um juro aqui no Brasil, por exemplo, de 10% ao ano. Uma empresa média aí, você consegue 20%, dependendo, consegue mais, sua própria empresa. Então, você, teoricamente, vai aceitar correr menos risco e receber um capital maior, quando a taxa de juros está elevada. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui, ó. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, sinalizou que as taxas de juros devem permanecer mais altas por mais tempo, enquanto o país lida com a inflação persistente. O banco decidiu manter a taxa de juros a 5,25 e 5,5. O que acontece quando eu observo que a taxa de juros vai permanecer mais tempo? A tendência é o seguinte: os ativos de renda variável, principalmente ações, fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil, por exemplo, a tendência é as pessoas migrarem para a renda fixa. Por quê? Você tem uma segurança maior. Para que vai aceitar correr risco? Outro ponto, por que a taxa de juros americana se encontra bem menor do que a brasileira? Simplesmente, risco. Qual moeda de segurança nacional que as pessoas utilizam no dia a dia? Quando eu falo de commodity, grande parte da commodity é dolarizada. Quando eu falo minério, quando eu falo petróleo. Outro ponto, quando a gente vai comprar eletrônicos na China, nos Estados Unidos, o que acontece? Aquele nosso real é convertido para dólar, depois de convertido para dólar, chega na empresa e a empresa envia aquele produto aqui para você. Ou seja, toda a economia do mundo é dolarizada. Ah, Léo, existe uma moeda para substituir dólar? Atualmente, não. Então, quando você pensa em investimentos, de modo geral, o que acontece? Você percebe que o dólar é uma moeda de troca universal. E outro ponto interessante. Ah, Léo, é fácil investir em dólar? Sim, hoje, atualmente é. Basta você abrir uma conta no exterior e enviar seu dinheiro para lá. Existem várias corretoras. Vou citar aqui a Venui, tem Passafolio e tem outras corretoras. Não vou citar muitas aqui não, senão vai perder a dinâmica desse vídeo. Então, quando a taxa de juros permanece alta nos Estados Unidos, o que acontece? Para que você vai investir em países emergentes, que somos nós aqui no Brasil? Então, a grande parte do dinheiro a qual fica alocado aqui na nossa bolsa é de capital estrangeiro. Então, quando a taxa de juros lá fora está mais alta, para que eles vão aceitar correr risco aqui no Brasil, em outros países? Então, a tendência da bolsa é sair dinheiro daqui e migrar para o exterior. Aí, qual a forma que o governo tenta trazer dinheiro de volta aqui para o Brasil? Simplesmente aumentando a taxa de juros. Se a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos estivessem equivalentes, o que ocorreria? Simplesmente ocorreria o seguinte: as pessoas iriam dar preferência em investir, se tivesse equivalente, eles queriam investir simplesmente em dólar. Por quê? Você prefere receber em real ou em dólar? Qual moeda tem mais confiança em todo o globo? É o dólar.
Um ponto a ser mencionado é o seguinte: e o dólar? E não vem desvalorizando conforme o tempo? Vem desvalorizando conforme o tempo. O dólar tem, se eu não me engano, tem 237 anos de existência. O nosso real tem pouco mais de 27 anos. Então, você observa o real veio desvalorizar conforme o tempo. Simplesmente, o governo faz isso propositalmente. Quando aumenta a taxa de juros, o que ocorre? As pessoas tendem a consumir menos. Mas por que não pode simplesmente chegar com uma caneta lá e baixar a taxa de juros? Vai gerar desconfiança fiscal. Por quê? Para você baixar a taxa de juros, existem alguns princípios básicos. Simplesmente, o Haddad, por exemplo, criou o arcabouço fiscal. Ele e vários economistas. O que acontece? O que significa arcabouço fiscal? Para você gastar mais, o governo gastar mais, ele tem que arrecadar mais. Mas chega um ponto que a arrecadação já não tem para onde arrecadar mais. É o ponto a qual estamos chegando. Por quê? A grande parte da dívida pública está muito elevada. Então, um ponto para você conseguir ter mais confiança aqui no mercado, o que acontece? Eu tenho que diminuir os gastos. Mas qual governo quer diminuir gastos? Os governos, de modo geral, querem simplesmente se manter no poder. E nisso, vai aumentando a taxa de juros, vai aumentando o imposto e cada vez mais as pessoas têm menos poder de compra. Se você observar um aposentado que já está 10 anos aposentado, o salário dele não aumentou conforme a inflação. A inflação aumenta muito e o salário não acompanha. É um dos motivos que eu falo que você precisa investir. Você tem que investir. E como investir, Leonel? Simplesmente, você pode utilizar seu celular, baixar um aplicativo aí do Play Store, baixar um aplicativo das várias corretoras aí. E simplesmente você pode abrir uma conta e simplesmente transferir seu dinheiro para a corretora. E nisso você compra ações. Léo, e a taxa de juros está alta? Será que vale a pena comprar ações? Aí que vem a grande questão. Quando a taxa de juros está elevada, gera promoções, várias ações a qual está com um belo desconto. Mas um ponto a ser pensado muitas pessoas não gostam de diversificar bastante. Então você tem que pensar o seguinte: separa o seu patrimônio, vamos lá, 100%. Pega 70%, investe no Brasil. Pega 30%, 20%, investe no exterior. Deixa 10% a parte de criptomoedas. O que vai fazer a diferença é o longo prazo. E outro ponto, tenta arrumar fontes de renda alternativas utilizando a internet. Já pensou em vender algo na internet? Ou até mesmo criar seu próprio negócio? Então são essas perspectivas que vocês têm que pensar. Porque você, quando você trabalha para alguém, você está realizando o sonho de outra pessoa. Agora, a taxa de juros elevada, a tendência dos ativos é cair. Mas será que ativos, ações, fundo de investimento imobiliário não caíram demais? Então, existem alguns indicadores a serem olhados. Por exemplo, PL, o lucro da empresa, o endividamento. Então, você consegue observar, através desses indicadores, que a empresa está com um belo desconto, mais que o normal, ou não. Porque se uma empresa paga um dividendo yield aí de 20%, e ela está com PL abaixo de 1, dependendo do setor, o que acontece? A empresa se encontra em promoção. Quando você aprende certos conceitos, se torna mais fácil você escolher. Outro ponto interessante, Léo, não sei nem quais conceitos, não sei escolher nenhum ativo, não sei escolher nada. Tem um livro aqui, que eu ensino sobre vários tipos de ações, fundos imobiliários, ações, que é esse livro aqui, Passo para Investir. Eu deixarei o link aí. É muito conhecimento. Outro ponto interessante aqui, que eu ensino também a investir no exterior, esse livro aqui, foi lançado no Clube dos Autores. Eu deixarei o link aí, pode confiar nesse link. Outro ponto, e as criptomoedas? O que isso tem a ver com a taxa de juros? É possível você se proteger investindo em ativos digitais. Por que eu falo sobre diversos tipos de investimento? Porque depois que você aprende, você não esquece. Então, conforme você adquirindo o hábito de estudar, perceber a nova economia a qual está chegando, que é essa economia de criptomoedas, você consegue observar oportunidade em vários setores distintos. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui.
Existe um site aqui chamado CoinMarketCap. É impossível mostrar tudo para você apenas num vídeo. Esse vídeo está ficando mais longo aí, 10 minutos de vídeo já. Olha o Bitcoin aqui, ó, 68 mil dólares. Ah, Léo, eu moro aqui no Brasil. Aqui não é dólar, é real. Mas como eu mencionei, a moeda de troca universal é o dólar. Quando eu falo sobre preço de uma criptomoeda, por exemplo, tem que pensar nela dolarizada. Que está uma faixa aqui de 350 mil reais um Bitcoin. Mas você não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar Satoshi, que é parte pequena de Bitcoin. Quando eu falo do Ethereum, aqui ó, só nesse últimos 7 dias valorizou 25%. Imagine você aumentar seu patrimônio em 25%. Quando eu falo em ações, dificilmente você vai ver uma ação valorizar tanto assim em tão pouco período de tempo. Mas também pode valorizar ou pode valorizar. Mas as criptomoedas, o ideal é saber o propósito de cada um. Por exemplo, quando eu falo do Bitcoin, foi criado em 2008, após a crise do subprime. E nessa crise, o que acontece? O Bitcoin foi uma forma das pessoas fazer um protesto contra as moedas governamentais. Quando eu falo real, perdeu valor. Quando eu falo dólar, perdeu valor. Quando eu falo da libra esterlina, perdeu valor ao longo do tempo. Então, as moedas governamentais vêm sofrendo com a inflação. E existem moedas deflacionárias, que são as criptomoedas. Porém, essa é uma nova economia que começou em 2008 com o Bitcoin. O Tether. Para quem pensa em dolarizar o patrimônio, pode pensar nessa criptomoeda, porque ela é pareada com dólar. Aqui, ó. Então, existem vários modos de você aprender e aproveitar essa oportunidade. Outro ponto, você pode colocar essa criptomoeda aqui para render também nas corretoras. Eu deixaria uma corretora aí, Nova Dax. Caso vocês abram conta utilizando o link, você ganhará um bônus no seu primeiro depósito. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nessas possibilidades, a qual portas abrem diariamente, conforme o conhecimento que você adquire. Se eu pegar, por exemplo, os Estados Unidos aqui, ó, o governo dos Estados Unidos está entre os países com maiores holdings de Bitcoin, segundo a Arkham. E o que significa isso? Várias pessoas estão comprando Bitcoin, deixando para longo prazo. Se você não tem, eu aconselho você a estudar sobre essa modalidade de investimento, ou estudar sobre criptomoeda e deixar um pouquinho ali comprando. Todo mês, fazer aquele aporte regulares, sendo que aportes regulares até mesmo em criptomoedas. E existem inúmeras. Eu posso falar Solano, posso falar Polkadot, posso falar sobre TEF, que são plataformas descentralizadas de negociação de criptomoeda. Quando eu falo em comprar, você vai comprar pela exchange, mas Léo, você gosta de deixar dinheiro guardado na exchange? Não, eu prefiro hard wallet, já falei sobre isso. A corretora ali é para negociação diárias. Então, conforme você vai aprendendo sobre moeda, outros tipos de investimento, mais oportunidades vão surgindo. E existe uma regra, e é clara: quando a taxa de juros mantém alta, a tendência dos ativos, das ações, fundo de investimento, o que acontece? A tendência é cair. Por quê? As pessoas vão procurar ativos de mau valor. Porém, nessa queda, aparecem oportunidades, a qual ações com preço com belo desconto. Então, através de você observar esses níveis das ações, a qual se encontra um preço mais barato, você consegue ter oportunidades ali. Nessas quedas, crise gera oportunidade. Léo, não sei por onde começar, não sei como investir, não sei qual o melhor ativo, não sei qual a melhor criptomoeda. Meu livro abrange todos esses assuntos. São 178 páginas de puro conhecimento. Então, qual a sua desculpa de investir? Caso vocês queiram uma aula mais específica, queiram aprender diretamente comigo, só deixar nos comentários que eu falarei com vocês, ou chamarei minha equipe para falar com vocês. Assim você vai aprender mais sobre essa modalidade de investimento. E agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Quem puder deixar o like aí, agradeço. Então esse vídeo foi falar sobre a taxa de juros, o que foi o arcabouço fiscal, será que ele funciona, será que não. O problema do governo, de modo geral, ele não está seguindo o arcabouço fiscal. Ele falou o seguinte: vai manter déficit zero. Porém, toda hora está aumentando o déficit. E nisso gera desconfiança. Então, esses pequenos detalhes a qual acontece na economia afeta todo o sistema financeiro.
tanto no Brasil, com arcabouço fiscal, ou a taxa de juros elevada lá nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Quem puder me seguir, agradeço muito. Um abraço e até o próximo vídeo.